1.1 Introdução a construções rurais. Diálogo aberto. As construções rurais são de importância fundamental na produção e desenvolvimento das atividades de agricultura e criação. Conhecer, planejar, organizar e projetar estão entre as atribuições de um profissional capacitado nesta habilidade técnica. Imagine que você, como profissional capacitado para trabalhar com construções rurais, foi contratado para administrar a produção agropecuária e organizar as novas instalações que serão construídas em uma fazenda recentemente adquirida por um grande grupo que atua na agropecuária. Sabe-se que existirão diversos desafios a serem vencidos, mas com sua habilitação e conhecimento em construções rurais, as tarefas serão realizadas com facilidade. A primeira atividade a ser desenvolvida em sua nova atividade profissional consiste em analisar a estrutura física existente na fazenda em que você foi contratado para trabalhar. A fazenda possui curral de confinamento para acabamento de gado de corte. Entretanto, não se sabe se essas instalações são adequadas para o desenvolvimento da atividade pecuária. Sabe-se que o confinamento é um tipo de sistema para a criação de bovinos de corte, em que os animais são presos em currais com área restrita, fornecimento de alimentação, ração e água em coxos, e que esse tipo de sistema é muito utilizado para a terminação de bovinos, acabamento de carcaça, que será comercializada. A estrutura presente na fazenda localiza-se a 100 metros de um ribeirão, na parte mais baixa da fazenda, em um terreno cuja declividade é de 2%, com solo muito argiloso e baixa absorção de água. Há relatos de inundações esporádicas no local. A área possui um acesso a uma rodovia, entretanto, nesse local é preciso atravessar uma pequena ponte de madeira estabelecida sobre o ribeirão. O pasto no local parece não se desenvolver adequadamente, devido ao excesso de água presente no solo. Um dos diretores do grupo para o qual você trabalha solicitou que você fizesse uma vistoria no local e apontasse se seria interessante reformar a estrutura existente ou se seria melhor construir outro curral de confinamento em um local mais alto da fazenda. Baseado no questionamento do diretor, você acredita que a empresa deve optar por uma nova obra ou deve investir recursos para reformar a estrutura já existente, sanando os possíveis problemas que possam surgir e acontecer na produção? Nessa sessão, você estudará relevantes conteúdos que contribuirão para que você consiga solucionar a problemática apresentada. Conhecendo as construções rurais, você terá uma visão mais ampla da forma como essas estruturas podem afetar na qualidade e na quantidade de produtos agropecuários produzidos, interferindo diretamente na rentabilidade de uma propriedade. Vamos começar? Bons estudos! Não pode faltar. Para que as construções rurais sejam executadas, quer seja em obras públicas ou privadas, é necessário que se sigam algumas normas e padrões, sendo realizados por profissionais com habilitação técnica, capazes de apontar as melhores soluções e aplicações para o requerente da obra. Pelas características específicas dessas obras, é necessário um conhecimento aprofundado sobre as áreas de agronomia e zootecnia. Podemos, então, considerar as construções como um conjunto de estruturas necessárias a uma empresa rural que possibilite a racionalização da produção agrícola ou da criação animal. Essas construções, de maneira geral, devem seguir alguns preceitos básicos, como possuir água e saneamento adequados, direcionamentos adequados em relação ao sol, locação correta no terreno, simplicidade e funcionalidade, durabilidade, materiais e técnicas construtivas adequadas, economicidade de material e mão de obra, adequado controle das variáveis climáticas para permitir futuras expansões e apresentar custo reduzido. Quando lidamos com construções rurais, devemos saber que essas obras atendem basicamente às atividades agrícolas e à produção animal. Entretanto, podem ser construídos outros tipos de obra, como moradias para produtores rurais e para os trabalhadores que realizam as atividades envolvidas no processo produtivo. No agronegócio, as construções rurais são amplamente utilizadas. Os tratores, colhedoras e demais implementos
agrícolas, por exemplo, são armazenados em galpões onde ficam abrigados de intempéries e podem passar por processos de manutenção. Os galpões são também utilizados para guardar sementes e fertilizantes, que são utilizados no plantio. Após a colheita, os grãos de soja e milho são armazenados em silos até que sejam encaminhados para o destinatário final. Na produção de mudas de hortaliças, em algumas hortaliças fruto, como tomate, pimentão e pepino japonês, e na hidroponia, o cultivo protegido é fundamental para a obtenção de produtos de qualidade e que atendam às necessidades do mercado consumidor. Para que isso seja possível, é fundamental a construção de estufas e casas de vegetação, que sejam não só bem dimensionadas, mas dotadas de sistema de exaustão e que permitam as melhores condições para o desenvolvimento das plantas. Esses são apenas alguns exemplos de como as construções rurais são empregadas na agricultura em relação à criação animal. São diversas as utilizações das construções rurais. A criação de frangos de corte é realizada em granjas, que são edificações com formato de galpões, em que os animais têm todas as condições de ambiências adequadas para o pleno desenvolvimento. Nesses locais, é possível controlar a temperatura, a quantidade de luz, a ventilação e ainda atender em plenitude às demandas alimentares das aves. Isso permite que sejam obtidas grandes produtividades em ciclos curtos entre a entrada e saída dos animais para abate. Sistemas semelhantes ao descrito para a avicultura de corte são encontrados para a produção de galinhas poedeiras, porcos e coelhos. Nesses sistemas de criação, a produtividade é otimizada, pois permite o controle dos fatores ambientais, criando condições ideais para a criação desses animais e, consequentemente, a viabilidade técnica do negócio. Sem as construções rurais, nenhum desses sistemas de produção seria possível. Além disso, o custo desse tipo de produção seria bem mais alto, impossibilitando que grande parte dos consumidores comprasse os produtos e subprodutos advindo desses animais. Dessa forma, as construções rurais estão intimamente ligadas à produção de alimentos. Pensando nisso, na elaboração do projeto deve-se considerar a qual fim ela se destina e quais são as necessidades e as perspectivas de aproveitamento da propriedade. Esses aspectos são de grande importância, pois podem influenciar diretamente no rendimento da produção agrícola animal, no caso de haver ou superdimensionamento de uma obra, por exemplo. Um projeto incorretamente elaborado pode tornar o negócio de uma fazenda impraticável, acarretando grandes prejuízos ao produtor. Sendo assim, é fundamental identificar quais procedimentos serão necessários para que sejam atingidos os objetivos e metas para tornar o projeto viável, possibilitando que ele seja rentável. Deve-se também atentar às legislações federal, estadual e municipal, no que diz respeito ao meio ambiente, à segurança e ao controle sanitário. As obras devem estar locadas de forma a favorecer a movimentação, o transporte de material, bem como a promoção de condições favoráveis ao trabalho e o bem-estar dos trabalhadores, apresentando-se também as questões relacionadas à logística. Seguindo esses princípios, seja em uma construção de grande ou de pequeno porte, deve-se buscar construir obras de forma mais adequada possível, em um menor tempo e ao menor custo, otimizando ao máximo o uso de máquinas, ferramentas e mão de obra. Haverá sempre complicações, mas com planejamento e conhecimento técnico, esses problemas tendem a ser reduzidos. Reflita: as construções rurais, assim como os recursos disponíveis no local de implantação da obra, são fundamentais para o bom desenvolvimento das atividades agrícolas. Caso fosse necessária a construção de uma estufa para a produção de mudas de hortaliças, você optaria pela utilização de parte mais baixa ou mais alta de um terreno? Para que ocorra a otimização das construções rurais, evitando complicações na implantação de estruturas ou na forma de obras já existente, é possível dividir as construções rurais em 3 fases bem definidas, sendo elas: fase preliminar. Consistem nos trabalhos iniciais que precedem a construção efetivamente.
É nesse momento que se define a finalidade que determinada obra vai atender. Escolhe-se o local de implantação, organiza-se o canteiro de obras, realizam-se sondagens do solo e de subsolo, execução de terraplanagem ou terraplanagem, elaboram-se o projeto e o orçamento da obra. Fase de execução. Nesse momento são estabelecidas as fundações, alicerces e baldrames. São produzidas também as obras de concreto armado e concreto simples. Levantam-se as paredes, instalam-se coberturas e telhados, e são produzidos os pesos. Fase de acabamento. Nesta fase, as obras podem diferenciar-se bastante de acordo com o tipo de acabamento escolhido. Serão assentados pisos, cerâmicas e azulejos, quando necessários. Serão realizadas instalações hidrossanitárias e elétricas. Podem-se aplicar pinturas. A utilização dos materiais de construção iniciou com o uso de materiais da forma como os encontrava na natureza. Com o tempo, o homem passou a adaptá-los às suas necessidades. A maior parte das construções rurais limitava-se a pequenas obras produzidas em pedra, madeira, barro, metais e fibras vegetais. Não era possível a construção de grandes vãos livres, como os utilizados em galpões de armazenamento de máquinas e insumos, por exemplo. Entretanto, para o sistema produtivo utilizado, as construções rurais atendiam às demandas. Com o passar dos anos, os materiais e técnicas requeridas para as construções rurais foram mudando e se tecnificando. O surgimento de produtos e processos novos fez com que várias construções se tornassem obsoletas para as necessidades da produção agrícola. Mudaram também as necessidades de construções no ambiente rural. Se antes a criação animal se limitava ao pastejo extensivo, novas demandas para a produção de carne bovina, suína e de aves surgiram. Era necessário produzir mais carne e novos sistemas produtivos com animais confinados foram criados. Um exemplo dessa evolução é a criação de aves de corte. No Brasil, a produção comercial começou em meados de 1860, época em que se começou a comercializar galináceos por todo o país. Nessa época, a criação do frango era campestre, em que as aves viviam soltas e demoravam 6 meses para serem abatidas, pesando mais de 2,5 quilos. O processo de modernização da produção no Brasil, que possibilitou o aumento da escala, iniciou-se na década de 1930. Isso ocorreu pelo fato de ser necessário abastecer um mercado crescente que demandava por carne. Depois de 1950, a avicultura brasileira foi aprimorada com os benefícios oferecidos pela genética, utilização de vacinas, pelo aprimoramento da nutrição e pela introdução de equipamentos específicos no sistema produtivo. Na década de 60, as agroindústrias avícolas brasileiras ganharam estrutura e se tornaram grandes empresas. Nos dias atuais, os frangos de corte são abatidos com cerca de 40 dias de idade e peso médio de 2,4 quilos. Essas alterações no sistema produtivo de aves de corte foram muito importantes não só para o aumento da produção, mas também por permitir a abertura de mercados internacionais que passaram a comprar a carne de frango brasileira. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango no mundo. A média de consumo interno per capita anual de carne de frango supera 34 quilos ao ano. Todo esse avanço está diretamente ligado à evolução das construções rurais. As granjas de produção de frango contam hoje, em sua construção, com materiais que absorvem e transmitem menos calor. Os sistemas de arrefecimento, também conhecidos como sistema de ventilação e resfriamento, são integrados e controlados por sensores extremamente sensíveis e painéis de controle computadorizados. Isso faz com que as variações de temperatura sejam muito menores, o que favorece a vida dos animais, reduzindo o estresse e, consequentemente, reduzindo perdas.
O mesmo raciocínio sobre as construções rurais pode ser utilizado na agricultura. Na década de 1950, a agricultura do Brasil era basicamente composta por produtos destinados à subsistência e por áreas relativamente pequenas de cultura, como café e cana-de-açúcar. Após a Revolução Verde, ocorreu a conquista do cerrado e grandes áreas de produção de grãos passaram a ser cultivadas com o uso de maquinário, fertilizantes e defensivos agrícolas químicos. Grande parte desses grãos, notadamente a soja, passou a ser exportada. A produção das commodities agrícolas exigiu que os silos antes utilizados apenas para armazenamento de pequenas quantidades e consumo local fossem redimensionados para atender a uma demanda internacional crescente. Para isso, os materiais de construção passaram a não se limitar somente a pedras e tijolos. Blocos de concreto, painéis pré-moldados, paredes drywall, entre outros, estão substituindo os materiais convencionais com certas vantagens, como rapidez de execução e racionalização das diversas construções rurais. Esse tipo de construção exigiu que fossem implantadas novas tecnologias para controle de volume, temperatura do material armazenado e otimização de logística para carga e descarga. Sem as construções rurais, tais atividades seriam inviáveis e, por exemplo, o Brasil não seria hoje o maior produtor de soja do mundo. Exemplificando. Até a década de 60, durante a Revolução Verde, a agricultura no Brasil apresentava características de subsistência. Nesse período, pouco se exigia de estruturas de armazenamento. Após a alteração que o sistema produtivo agrícola sofreu, o Brasil passou a exportar alimentos, principalmente soja. Exigiu-se, então, a construção de diversas estruturas de armazenamento, como os silos na figura 1.1. A evolução nas construções rurais acompanha as próprias mudanças na produção rural. A agropecuária, que antes tinha características de produção local, tomou características de agronegócio, exigindo que fosse criada uma estrutura funcional e de baixo custo para atender de forma eficiente a essa demanda. Por outro lado, os pequenos agricultores rurais continuam produzindo alimentos em escala menores, com o objetivo de realizar o fornecimento para mercados locais. Esse tipo de produção exige obras menores, como currais e pequenas represas de água. Evoluíram-se, então, as normas para a elaboração dessas obras e os materiais utilizados, respeitando-se as legislações ambientais que também evoluíram e os princípios de economicidade e eficiência. Esse tipo de obra é fundamental para o desenvolvimento das atividades rurais. Assimile. Na execução de construções rurais, deve-se buscar otimizar a utilização de recursos, atendendo às necessidades em proporções adequadas para as quais essas obras foram projetadas. Os resultados devem apresentar o mínimo de defeitos possíveis em curto período de tempo, ao menor custo. Já foi tratado neste texto que as construções rurais apresentam especificidades e funcionalidades diferentes das construções urbanas. Quando se tratam de obras no meio rural, esse tipo de construção deve atender às demandas específicas de um sistema produtivo, que pode ser diferente em cada situação. Conhecer as reais necessidades que a obra deve atender permite que o sistema seja otimizado, favorecendo a produção, armazenamento e comércio dos produtos agrícolas e animais. Obras sem planejamento mostram-se ineficientes e pouco úteis para a manutenção da atividade rural. Dessa maneira, as construções rurais podem apresentar tanta importância quanto a própria produção. As construções rurais têm ainda maior relevância se pensarmos na diversidade de obras que podem existir em uma propriedade rural. Desde uma cisterna, que tem a função de fornecer água para o consumo, ou uma fossa séptica para a coleta de esgoto, até um grande armazém para armazenamento de maquinário. Caso algum desses elementos estejam em desacordo com a demanda produtiva da propriedade,
a produção poderá ser prejudicada e, consequentemente, a rentabilidade do produtor também será afetada. Sendo assim, é de grande importância que as construções rurais sejam devidamente planejadas e adequadas às condições e demandas produtivas da propriedade. O entendimento é que essas obras são fundamentais para o fluxo produtivo adequado que deve ser sempre considerado nos diferentes sistemas de produção agrícola e animal. Pesquise mais. A produção de frango de corte tem crescido no Brasil. As estruturas para a produção desses animais passaram por significativas alterações nos últimos anos. Acesse o link a seguir para fazer uma pequena leitura sobre o tema Oliveira Gomes et al. Características arquitetônicas e tecnológicas de galpões para a criação de frangos de corte no Distrito Federal. Sem medo de errar. Retomando a São Paulo, um dos diretores do grupo solicitou que você fizesse uma vistoria no local e apontasse se seria interessante reformar a estrutura existente ou se seria melhor construir outro curral de confinamento em um local mais alto da fazenda. A reforma da estrutura poderia apresentar menores custos para a fazenda, quando comparada com a construção de uma estrutura completamente nova. Analisando a situação proposta, fica bastante claro que a estrutura disponível não atende adequadamente às necessidades da fazenda. Por mais que uma fazenda dessa estrutura seja viável, por mais que uma reforma dessa estrutura seja viável, ela provavelmente nunca será adequada à proposta de terminação de gado de corte. A não adequação não diz respeito só à estrutura física em si. A construção poderia ser reformada a um custo relativamente mais baixo que uma nova obra. Acontece que a obra foi alocada em um local inadequado para essa finalidade. Por estar em um local muito baixo, sujeito a inundações, muito provavelmente o gado poderá sofrer quando ocorrerem chuvas. Inundações, mesmo que esporádicas, podem exigir um esforço logístico para a retirada dos animais do local, aumentando os custos, podendo gerar danos sanitários e colocando a eficiência do negócio em risco. Além disso, a ponte que dá acesso ao local pode sofrer com as inundações, mantendo o gado inacessível. Neste caso, o mais adequado seria realizar a construção de uma nova estrutura de currais de confinamento. Essa construção deveria ser realizada em um local mais alto, com pasto disponível para utilização em sistema de piquete e produção de silagem. Mesmo que o gasto inicial fosse maior, os ganhos em logística e produtividade compensariam a opção pela alteração de local da obra. Avançando na prática, construção de um viveiro de mudas orgânicas. Descrição da situação-problema. Na unidade de produção em que você trabalha, existe um viveiro de mudas de hortaliças utilizadas em uma produção orgânica vendida para uma grande rede de supermercados. Esse viveiro encontra-se na parte mais elevada do terreno e a água utilizada para a irrigação das plantas é fornecida por um poço artesiano. O diretor da empresa questionou você se a localização do viveiro estava adequada. Sabe-se que a produção de mudas era no sistema orgânico e que a incidência de ventos no local era grande. Não havia quebra de ventos ao lado do viveiro e a área vizinha era utilizada para a produção de soja com sistema de sucessão por milho. De acordo com as informações prestadas, você acredita que o viveiro esteja cumprindo as funções adequadamente? Seria necessária alteração de local? Quais alterações parecem ser necessárias? Resolução da situação-problema. Tratando-se de uma produção orgânica de hortaliças, esse viveiro apresenta sérios problemas. A proximidade com uma produção de milho e soja pode fazer com que a deriva dos produtos fitossanitários aplicados na lavoura atinja o viveiro, causando a contaminação das plantas. Nesse caso, o plantio de árvores de grande porte que funcionassem como quebra-ventos poderiam amenizar o problema.
Entretanto, o texto diz que a água para irrigação é fornecida por meio de um poço artesiano e que o viveiro está localizado na parte mais alta do terreno. Obviamente, a localização desse viveiro é inadequada. Mesmo que a deriva de defensivo seja amenizada com o plantio dos quebra-ventos, a produção ainda estará sujeita à contaminação, podendo ser reprovada em uma certificação de orgânicos. A grande incidência de ventos pode ser prejudicial para as plantas e a água proveniente de poço pode secar em um período de seca mais prolongada. Dessa maneira, caso haja recursos suficientes, é recomendado que o viveiro seja realocado para uma área mais baixa do terreno, onde esteja protegido dos ventos e da deriva e haja água disponível em quantidade e qualidade adequadas. Faça valer a pena. São exercícios para reflexões e fixação do conteúdo. Clique para poder ter a leitura.